presidenta. Agradeço a oportunidade. Eu acho que o melhor caminho, realmente, dentro dessa Casa Legislativa é abrir para o debate democrático, para as diversas opiniões, antes de a gente chegar aí a aprovar qualquer projeto de lei. E eu vou registrar que eu estou aqui, senador, para fazê-lo mudar de opinião sobre o projeto. Eu gostaria de registrar também que o coordenador-geral da FENAJUF, na realidade, está presente, o coordenador Helênio, e ele me concedeu a oportunidade de estar aqui representando a federação. Bom, olha quem entrou ali. Está vendo como é fácil tirar a atenção das pessoas a respeito de alguma coisa? Tirar o foco? Pois bem, o que estão fazendo com o servidor público é exatamente isso. Transformar todo o ataque ao servidor público numa cortina de fumaça para que a gente esconda, na verdade, o que está acontecendo no país, o caos. E aí a gente foca no servidor público e deixa o resto na cortina. Bom, de repente, mais do que de repente, o servidor público é o culpado. A culpa da crise é do servidor público. E aí a gente está vendo aí os sucessivos ataques de todas as ordens em relação ao servidor público. Obviamente, num país aí com 16 milhões de desempregados, é muito fácil fazer o discurso de que a estabilidade precisa ser revista. E vejam como isso é perverso, né? Você trabalha com a pior dor do cidadão, que é o desemprego. E aí você usa o sofrimento alheio para trazer uma dicotomia que não existe. Obviamente, é muito difícil trabalhar, né, com uma incerteza do amanhã. E é lógico que é muito mais acalentador saber que, se você cumprir o seu dever, você tem garantido o seu emprego. Óbvio. Mas esse jogo de colocar a dicotomia da estabilidade e não estabilidade, na verdade, muito eficientemente coloca um contra o outro e transforma um deles em vilão. No caso, o servidor público. O trabalho, na verdade, é feito com a inverdade de que o servidor público não pode ser demitido. Daí, eu faço crescer aquele sentimento de injustiça, né? E crio todo o ambiente para debater estabilidade. E tem mais, eu faço o cidadão acreditar que ele perdeu o emprego, ou ele pode perder o emprego, porque o Estado gasta muito com o servidor público. Não é porque o Estado é gerido, em muitos casos, por uma classe política insaciável, que está devorando o país há anos. Essa sim, tirando a estabilidade do emprego que todo cidadão mereceria ter. Porque se nós tivéssemos um país saudável, todos nós teríamos estabilidade no emprego. Um país que não tivesse de joelhos, né, para pagar os juros e as amortizações da dívida, que consome praticamente metade do orçamento público. Mas aí, como diz a música, isso você não conta. Vamos falar do servidor público. Mas eu quero propor aqui, senador, apenas um exercício. O que seria do serviço público sem a estabilidade? Será que a população realmente sabe a resposta para essa pergunta? O que seria do serviço público sem a estabilidade? Bom, se as pessoas pensam nas seguintes respostas, bom, aí a gente ia acabar com o privilégio do servidor, com a mamata. Não, a gente ia trazer mais eficiência para o serviço público. Ou a gente ia viabilizar um enxugamento de gastos. Se eu consigo pensar só nessas respostas, eu simplesmente revelo que eu não conheço o Instituto da Estabilidade e o porquê dele existir. Num breve histórico, a gente tem o seguinte:
nós temos a estabilidade presente em quase todas as nossas constituições. Desde 1824, ela é trazida na figura lá de 4 anos de estabilidade dos servidores que trabalhariam na Câmara dos Vereadores. Mais adiante, lá de 34, ela é trazida, a primeira que faz referência à expressão funcionário público. Depois, a de 35, o direito é mencionado, mas é suprimido, permitindo a demissão do funcionário que praticar ato subversivo. A de 37 restabelece esse direito e vários outros, aí ele se repete na de 46 e na de 67. Mais adiante, em 68, o AI-5 veio atacar novamente a estabilidade. E aí produzindo um elenco de ações arbitrárias e duradouras, dando poder de exceção aos governantes para punir arbitrariamente os que fossem inimigos do regime ou assim fossem entendidos. O Instituto da Estabilidade é então suspenso pelo AI-5 e fica suspenso até 78. A Constituição de 88 traz ele novamente, e aí disciplinando lá no artigo 41, com a redação final da emenda 19 de 98, quando a estabilidade é, então, tratada de forma mais ampla. Eu fiz esse pequeno histórico só para demonstrar que o Instituto da Estabilidade foi historicamente atacado quando a gente estava em situações de anormalidade democrática. Em situações em que era necessário criar um ambiente propício para a prática de arbitrariedades. Essa é uma reflexão que precisa ser feita agora. O Instituto da Estabilidade decorre da clara necessidade de limitar o poder do Estado e a sua forma de exercício. É uma proteção para o cidadão, uma vez que limita as arbitrariedades das administrações. É um mecanismo capaz de estabilizar o serviço público diante dos problemas advindos dessa rotatividade, alternância de governos, alternância partidária, muitas vezes. E aí, após um pleito eleitoral, quem chega faz mudanças, substitui o quadro de pessoal, e isso, obviamente, interrompe ou prejudica a prestação do serviço público. A estabilidade existe justamente para que essas alternâncias não afetem a permanência do serviço público. É o princípio da continuidade, para que a administração pública trabalhe com independência, independente das mudanças de governos ou partidárias. É por isso que existe a estabilidade. Para que aquele corpo de servidores que domina, que tem conhecimento, que sabe como funcionar o serviço público, seja, então, preservado. É essa a razão da estabilidade. Com a criação do Instituto da Estabilidade, então, a gente encerra aí a possibilidade de demissões em massa dentro do serviço público, muito provavelmente desmantelando aí órgãos completos, tirando todo mundo, se a gente não tivesse a estabilidade. É um direito constitucional do servidor de permanecer no serviço público protegido de demissões arbitrárias e ilegais, mas é também e principalmente uma garantia para o cidadão. E, a meu ver, qualquer tentativa de fragilizar o Instituto da Estabilidade é uma grande ameaça para a própria sociedade. Nós podemos estar abrindo espaço para o poder incontido do Estado, e pior, incontido de governantes, porque o Estado vai ficar refém de vontades personalíssimas e estaremos abrindo espaço, então, para todo tipo de corrupção e perseguição no serviço público. Porque seremos uma massa, nós servidores, seremos uma massa aí de acuados, amedrontados pelas mais sórdidas arbitrariedades das chefias inescrupulosas. Vejam que o projeto em questão, com a devida vênia, senador, é repleto de subjetividades e permite que o servidor fique vulnerável a avaliações de chefias ou de comissões que seja, de acordo com a conveniência. O projeto atinge a condição de independência do servidor público, a garantia do cidadão de ter um servidor público atuando sem a submissão a atos de corrupção. Ele atinge a própria natureza jurídica da estabilidade. A avaliação de desempenho proposta entrega na mão do avaliador o destino do servidor,
que pode facilmente ser vítima de perseguição política ou institucional. Chega ao absurdo de mencionar que a insuficiência de desempenho relacionada a problemas de saúde e psicossociais não será óbice à exoneração, se for constatada a falta de colaboração do servidor público. E aí eu pergunto, o que seria colaboração? Agora, além da ameaça de não poder aposentar, nós vamos ter que lidar, ao final da vida, com a possibilidade de perder o emprego. Porque, obviamente, os mais atingidos nessa questão serão os idosos. Qual idoso que não tem problema de saúde ou sofre de uma depressão, por exemplo? A intercorrência é bastante grande, mas isso não será óbice se ele não colaborar. Isso é extremamente subjetivo e vai abrir a porta aí para todo tipo de arbitrariedade, repito. A justificativa do projeto diz o seguinte: embora a emenda constitucional tenha sido promulgada em 4 de junho de 98, até hoje o Brasil não possui uma legislação de avaliação de desempenho dos agentes públicos. Ora, isso não é verdade. Isso faz parecer que ao longo desses 20 anos, o servidor estável não passa por qualquer avaliação de desempenho. Os órgãos têm as suas regulamentações e realizam sim a avaliação de desempenho. Eu tenho mais de 20 anos de serviço público e sou avaliada anualmente pelo meu desempenho. Isso efetivamente ocorre. A justificativa do projeto também diz que, em verdade, o fato inegável de que a administração pública protege servidores irresponsáveis ajudou a criar em nosso país uma antipatia quase generalizada contra os agentes públicos em geral. Isso também não é verdade. Ora, o próprio governo federal fez questão de divulgar, ainda no ano passado, inclusive na Voz do Brasil, que o governo federal expulsa 6.000 servidores por desrespeito a 8.112. Está lá no site da Transparência, lá da Controladoria da União. Refere-se ali ao período de 2003 a 2016. Com punições que envolvem fatos mais graves, obviamente, mas com punições que envolvem a inassiduidade e a desídia. Portanto, o serviço público avalia e expulsa os servidores por desídia, por ineficiência, sim. Essa é a realidade. Foram mais de 5.000 demissões. 500 cassações, mais de 500 cassações de aposentadoria e de destituição de cargos comissionados nessa estatística. Então, a legislação para punir existe e é aplicada. Não é uma verdade que a administração ande protegendo os servidores públicos. Talvez seja uma verdade que os servidores públicos sejam eficientes e não sejam tão demitidos. Que bom. Precisamos melhorar? Ninguém nega isso. É interesse, inclusive, dos servidores. Mas é preciso escolher um caminho legítimo para se fazer isso. A 8.112 traz no seu regime disciplinar um rol extenso de deveres, proibições e responsabilidades. Está lá no artigo 116, 117 e 121. A penalidade de demissão está prevista para fatos graves, mas também está prevista para inassiduidade. Está prevista também para conduta desidiosa, que é a falta de atenção, a falta de zelo, o desleixo, a negligência. A demissão está prevista para isso também. Está lá nas penalidades do 127 da 8.112. E a gente fica falando como se o servidor não tivesse que manter a linha para manter o emprego, que tem chefia cá coberta. Bom, aí nós temos também previsão legal para isso, porque o artigo 143 da 8.112 diz que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância, processo administrativo disciplinar, assegurada ampla defesa ao acusado. Por que o processo administrativo disciplinar? Justamente para evitar a arbitrariedade. Vou concluir. Tem uma razão de ser. Obviamente que é necessário. A senhora tem mais 5 minutos de Obrigada, conversa. senador. Esse projeto que nós estamos debatendo não traz nem um embrião do que deveria ser a garantia da ampla defesa. É extremamente precário nesse aspecto. E, portanto, viola aí
a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Mas aí você pode dizer que a gente precisa aliviar as contas, né, e poder demitir servidor. Mas está lá, no 169, parágrafo 4º da Constituição, associado à Lei de Responsabilidade Fiscal, que pode demitir também. Mas antes tem que reduzir cargo comissionado e os não estáveis. Mas pode demitir servidor público estável também para reduzir gasto. Então, nós pintamos um cenário falacioso para discutir estabilidade, enquanto nós devíamos trabalhar com um cenário de verdade para trabalhar esse tema. Verdade tão rara nos debates políticos de hoje, vergonhosamente rara. Vamos falar de onde vem a verdadeira ineficiência do serviço público. Vamos falar da burocracia administrativa, porque o servidor público só pode fazer o que a lei autoriza. Não é como o particular que pode fazer o que a lei não proíbe. Vamos falar de cargos comissionados ocupados por apadrinhados políticos, incompetentes, que tanto prejudicam a eficiência do serviço público. Vamos falar do loteamento de cargos no serviço público, que transforma o Congresso Nacional num verdadeiro balcão de negócios. Vamos falar desse loteamento de cargos. Vamos falar de eficiência? Vamos falar, mas não vamos atacar os concursados, porque a gente que estuda e tem que mostrar a competência para estar ocupando o cargo que está ocupando. Vamos valorizar quem estuda e quem é competente. Vamos tirar do serviço público os apadrinhados sem vínculo, que não têm nenhum compromisso com o trabalho que desempenham. Bota servidor de carreira como ministro e não deputado, filhinho de papai, que nunca precisou de estudar para ter emprego. Vamos discutir a eficiência do serviço público com seriedade. O nosso regimento proíbe manifestações e aplausos. Então, peço a gentileza dos presentes que se mantenham no acompanhamento sem manifestação. Estou concluindo, senador. É preciso dizer que o presente projeto possui flagrante vício formal também, de inconstitucionalidade, uma vez que o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha C da Constituição Federal, prevê a competência para a elaboração de leis que disponham sobre servidores públicos, regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, é privativa do chefe do Poder Executivo. Então, nós teremos aí um vício de iniciativa que não é suprido com a sanção presidencial, como já decidiu o Supremo, e, portanto, seria imperiosa a rejeição desse projeto já aqui na CCJ. Ademais, eu registro que se essa comissão aprovar esse projeto, ela vai estar abrindo as portas para a corrupção, porque ele anuncia o retorno do coronelismo, em que somente os subservientes aos desmandos e os corruptos serão poupados. Se é preciso melhorar a qualidade e a eficiência do serviço público, todos os servidores desejam isso, esse não é o caminho. E eu peço que a população abra bem os olhos para ver o que está acontecendo aqui. Obrigada. Obrigado, senhora Adriana, coordenadora jurídico-parlamentar da FENAJUF. Com a palavra, o senhor Petrus Elesbão, presidente do Sindileges, para a sua exposição por 15 minutos. 15 minutos prorrogáveis por mais 5.